Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí depois, né? Eu me chamo Bruno Goulart, seja bem-vindo a este canal. Vamos falar aqui sobre as notícias, né? Vamos colocar alguns debates aqui também sobre o Flamengo nesse dia de hoje, na terça-feira. Hoje é dia 13 de agosto. Vamos colocar aqui nossas opiniões, mas antes vamos puxar a nossa vinheta aí. Uh. Yeah. Yeah. Bom, é isso aí. Vamos com tudo aí. Mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo, né? Vamos falar aí o prognóstico dessa terça-feira aí, o que vai ocorrer durante a semana. Hoje já tem jogos de Libertadores, né? O Flamengo vai jogar apenas quinta-feira. O último jogo do Flamengo no domingo contra o Palmeiras foi um jogo que, além de você não ter conseguido conquistar a liderança do campeonato vencendo a partida, né? Pegando os 3 pontos e ultrapassando o Botafogo. Foi uma partida que deixou um saldo extremamente negativo porque o Flamengo teve muitos desfalques decorrentes dessa partida, né? O Cebolinha, ele teve o problema no tendão, né? Então ele vai passar por cirurgia e aí vai desfalcar o Flamengo pelo resto da temporada. É uma cirurgia que ele vai fazer e o prognóstico é de que seja de 6 a 8 meses de recuperação. Então esse ano ele não volta mais, né? Já a questão do Vinha, ele também vai passar por cirurgia. Ele teve um problema no joelho, uma pancada que ele sofreu e afetou o menisco, né? E o, o, o departamento médico do Flamengo ainda vai avaliar, né, se houve algum problema nos ligamentos. E aí o jogador também provavelmente vai desfalcar o Flamengo durante toda a temporada. Até o final do ano, no caso, né? E com isso, o Flamengo tem que mirar reforços, né? O Ayrton Lucas também saiu com uma contusão, né, na cabeça, né? Ele teve um corte e o pessoal estava até comentando aí ontem que ele poderia passar por alguma cirurgia porque tinha ocorrido um afundamento na cabeça, mas as informações não procedem. Então, o jogador sofreu essa pancada na cabeça, mas ainda não saiu nada oficial do Flamengo, né? Se ele vai jogar o próximo jogo ou não. Mas é provável que ele esteja à disposição no jogo contra o Bolívar. Os desfalques certos no jogo contra o Bolívar são, primeiramente, o Everton Cebolinha, né? Que teve esse problema, né, da lesão. O Vinha também, questão de lesão. E o Bruno Henrique, que se eu não me engano, foi expulso no último jogo. Então ele vai desfalcar o Flamengo nessa partida. Então são 3 desfalques certos que o Flamengo vai ter e ainda pode ocorrer de ter o desfalque do Varela. E o Varela estava tendo problema no quadril, né? E assim, até agora não se sabe se ele vai ter condição de jogar essa partida ou não, na quinta-feira. A equipe boliviana já chegou ao Rio de Janeiro. É uma equipe que vem diferente daquilo que o Flamengo enfrentou na fase de grupos. Se eu não me engano, foram 4 jogadores. 4 jogadores saíram da equipe do Bolívia. Porém, vieram mais 5 contratações lá, né? O desfalque que. O desfalque não, assim, a perda que eles tiveram mais importante foi do seu centroavante, né? O, o Chico dos Santos, né? Ele era o artilheiro da equipe e saiu da equipe, né? Então o Bolívar vem de uma maneira totalmente diferente. São 4 jogadores, todos eram titulares.
E eles vão vir de uma maneira totalmente diferente para enfrentar o Flamengo. Já o Flamengo é praticamente a mesma equipe, né? Assim, as peças são a mesma, né? O treinador do Bolívia, inclusive, falou que o estilo de jogo do Flamengo permanece sendo o mesmo do que na época que eles se enfrentaram na fase de grupos, no qual o Flamengo perdeu lá na altitude por 2-1 em La Paz e obteve um resultado muito bom no Maracanã, vencendo por 4-0, né? Então, o Flamengo vai ter estes desfalques, né? E a equipe do Bolívar vai ser uma equipe totalmente diferente. Já o Flamengo vem de alguns resultados negativos nos últimos jogos, né? Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Palmeiras nos últimos 3 jogos, tendo apenas uma vitória no jogo da ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? Nesses últimos 4 jogos, só apenas uma vitória. Já do lado de lá, o Bolívar vem com uma sequência de vitórias. E hoje o Bolívar é o líder do campeonato boliviano. Então é uma equipe que tem que ser respeitada. A gente sabe que a questão da altitude é uma questão fundamental para eles, então seria muito interessante que o Flamengo fizesse um bom resultado dentro do Maracanã, dentro do Rio de Janeiro, porque a equipe deles, quando for jogar lá em La Paz, a gente sabe que tem a questão da altitude e é algo que vai pesar bastante no jogo. E assim, se o Flamengo não fizer um bom resultado, pode ser muito perigoso jogar lá com uma vantagem pequena. O próprio treinador do Bolívar falou que vem para cá para jogar por um empate. Ele falou que um empate seria um bom resultado para eles. E o Flamengo deve tomar muito cuidado, né? A gente espera que o nosso centroavante, o Pedro, esteja num dia iluminado. E o cara gosta de fazer gol na Libertadores, né? E eu acho que vai ser a noite dele. Já na questão dos reforços, o Flamengo vai ter esse problema tanto na lateral esquerda como na lateral direita. A lateral direita, o Flamengo está com problema com o Varela por questão da lesão no quadril dele, né? Que a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Já o Wesley, ele tem essa proposta da Atalanta, que o Flamengo considera irrecusável, né? Uma proposta alta para um lateral direito. São 16 milhões de euros, segundo o jornalista Vene Casagrande. Mas, se eu não me engano, 4 ou 5 milhões de bônus, totalizando 20 a 21 milhões de euros. Então é uma quantia significativa para o Flamengo. Só que se o Flamengo for se desfazer do jogador agora, ele vai ficar apenas com um lateral, que seria o Varela. E a gente não sabe se o Varela vai ter condição de jogo ou não nas próximas partidas. Então você teria que puxar um garoto da base. E eles atuaram muito pouco pelo profissional, apenas na época lá do Carioca. E o Flamengo teria que ir atrás de um lateral direito. Então fica uma questão complicada se o Flamengo vender o Wesley, ficar apenas com um lateral, o jogador está com problema de lesão. E o que é que vai acontecer? Se o Flamengo vai no mercado atrás de outro jogador ou não. Já na lateral esquerda, o Vinha tá praticamente fora da temporada, porque vai precisar fazer essa cirurgia no joelho. A gente ainda não sabe, não tem a informação de quanto tempo ele vai ficar parado, mas a gente sabe que cirurgia no joelho demora tempo de recuperação, né? Então é um jogador que a gente não vai contar mais, né? E o Ayrton Lucas, né? Sofreu essa lesão na cabeça, né? E a gente também ainda não tem a definição se ele vai jogar o jogo da quinta-feira ou não, mas eu acredito, é provável que ele jogue. Então o Flamengo fica com essas carências tanto na lateral direita, se optar pela venda do Wesley, que é uma venda praticamente irrecusável, uma proposta irrecusável, e na lateral esquerda você perdendo o Vinha. As informações apontam que o Flamengo
vai querer buscar no mercado tanto um jogador para jogar na lateral esquerda, visto a contusão do Vinha, como um ponta esquerda para substituir o Everton Cebolinha, que está fora da temporada. Um nome forte que surge nesse momento é o nome do Michael, já que provavelmente ele vai encerrar o seu vínculo agora em agosto, lá no mundo árabe. O time vai jogar lá a Supercopa deles lá, né? E depois deste jogo, o jogador vai estar liberado para assinar contrato com qualquer equipe, já que ele vai terminar o vínculo dele com a equipe lá do Al Hilal. O jogador é treinado pelo Mister Jorge Jesus. O Flamengo também tem essa negociação aí com o Alcaraz, que é um jogador do Southampton. Ele fez a temporada passada, né? Pela equipe da Juventus. É um jogador que eu acho que é muito bom. Se o Flamengo fizer essa contratação, realmente seria uma grande contratação. Ele seria para substituir ou o Arrascaeta ou o De La Cruz. É um meia de muita habilidade. Mas com essa questão da contusão do Cebolinha, a gente vai ver como é que vai ficar o mercado para o Flamengo. O Flamengo que até agora não fez nenhuma contratação nesta janela de meio de ano. Se o Flamengo agora vai priorizar a contratação de um ponta esquerda, que precisa urgentemente, principalmente pelas características que jogam a equipe do Tite, com 2 pontas abertos, um pela direita e outro pela esquerda. E o Cebolinha era um jogador, como eu já falei em outros vídeos, um jogador fundamental para esse esquema do professor Tite. Então é isso. O Flamengo deve priorizar a contratação de um lateral esquerdo, um ponta esquerda. E aí, conforme for passando o tempo, vão surgindo os nomes, né? A priori vai ser sondada aí a questão do Michael, que tem outras equipes também interessadas, né? Como o Cruzeiro e o Corinthians. Mas ele tinha que meio que apalavrado ali com o Marcos Braz a questão de que se ele voltasse para o Brasil, ele voltaria para o Flamengo. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? O Flamengo precisa se movimentar nesta janela, já que não se movimentou até agora. E com esses desfalques, é urgente que isto ocorra, né? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo deve ir atrás de um lateral esquerdo, de um ponta esquerda? E o Flamengo também deve priorizar a contratação de um jogador que joga ali naquela função do Arrascaeta? E a lateral direita? O que é que o Flamengo vai fazer? Se vocês fossem o Marcos Braz, se vocês fossem o Rodolfo Landim ou o Bruno Spindel, vocês venderiam o Wesley, sabendo que a oferta é praticamente irrecusável, mas você vai perder um jogador da posição da lateral direita, que o Flamengo tem problema ali, né? E o Varela tá com problema de contusão e também um jogador que ainda não se fixou na posição. Tanto ele como o Wesley oscilam bastante, né? Mas e aí? Se o Flamengo vender, vai precisar contratar também um lateral direito. Então ficaria essas lacunas no elenco. Lateral direito, lateral esquerdo, ponta esquerda e um jogador, um meia ali para ser reserva do Arrascaeta, do De La Cruz. E até também o Flamengo tem poucos jogadores de lado de campo de modo geral, né? Até no lado direito ali que joga o Gerson e o Luiz Araújo, né? Mas o Gerson, ele começou a atuar depois agora, né? Ele antes atuava mais pelo meio. Mas eu acho que o Gerson toma conta do recado, ele joga bem nessa posição também. Enfim, né? A opinião de vocês, o que é que vocês acham? Vocês têm sugestão de nome de jogador? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais.